fazer a gravação aqui desse tema, é o tema de número 79. Então, muito boa noite a todos que estão aqui nesta noite para assistirmos conjuntamente a mais esse tema importante, que é o tema de número 79. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, isto é uma coisa bastante debatida, né? No meio religioso, nos meios religiosos das 60 mil religiões, e a gente abordou aí no vídeo, acho que deu para assistir bem, né? No fim, a conferência continua e o vídeo para. O Claudio está dizendo aí se pode pausar o vídeo. Eu não entendi. Parece que a gente que ainda não terminou de assistir, deve ser isto, né? Eu esqueci de perguntar e fui tocando o barco em frente. Então, quem não acabou de assistir, por gentileza, né, uma vez que cometemos essa falha e fomos em frente, dá uma pausada aí, depois vocês terminam de assistir. Então, vocês viram que nós começamos com algumas perguntas, às vezes até nós mesmos estudantes aplicados, né, da gnose, por uma falta de uma maior reflexão, a gente acaba até falhando nos conceitos. Então é sobre a existencialidade de Deus. A gente até brinca com isso, né? Mas para a gente falar da existencialidade de Deus, da existência de Deus, é preciso que a gente tenha o conceito de existencialidade e de seidade. Então, seidade é um conceito, é uma palavra muito forte, é do verbo ser. Então, o verbo ser é aquilo que é, que sempre será e que sempre foi. Então, Deus é, ele não existe. Então, a maioria das religiões, nos seus devidos graus de consciência de seus adeptos, eles creem, né, que Deus existe. Então, a definição de existência é tudo aquilo que existe, possui um começo, um meio e um fim. Então, nesse sentido, Deus não existe porque ele não tem um começo, ele não tem um meio, ele não tem um fim. Ele é, então ele é eterno, ele sempre foi, ele é e sempre será, para todo sempre. Então, também nós falamos ontem que Deus é o tudo, né? Também que está no todo. Então, tanto o todo como o tudo é Deus. E a prova maior disso foi quando ele apareceu para Moisés, na entrega dos 10 mandamentos, que ele diz para Moisés, ele não diz eu existo, ele diz eu sou. Então, ele é. Também, se ele é, ele não diz com respeito ao nome de Deus, né? Ele não diz eu sou Joaquim, eu sou João, eu sou Pedro, né? Ele diz eu sou e não citou nomes. Então, o nome de Deus já é um arranjo do homem, né? Até pela necessidade de fazer menção, né? De se referir a esse ser incognoscível, esse ser não nominado, né? Colocou-se o nome Deus. Então, se nós analisarmos o nome Deus no português, ele tem 4 letras. Em todas as línguas, Deus vai ter então essas 4 letras, que é o sagrado tetragramaton. Então, se pode dizer mais God, do inglês, é Deus, e ele só tem 3 letras. Realmente, porque vem do anglo-saxônico, né? A língua inglesa, e lá
No anglo-saxão, Deus é G-O-T-T, então Gote, 4 letras. Então, mesmo com essa nominação do homem, né, colocando o nome para Deus, daquilo que não possui nome, já entra a parcialidade e o homem puxou para o lado masculino. Você vê que ele não colocou o nome de Deus, né? Colocou de Deus, puxando a sardinha para o seu lado, né? Então você não tem o feminino de Deus, é um coletivo, né? É um substantivo, né? Masculino. Pesquisando, o máximo que encontrei feminino de Deus até hoje foi Eloá, que é o feminino de Elohim, mas Elohim já são as hierarquias celestiais. Então, por que não se pode dar um nome para Deus? É uma coisa bastante importante para nós refletirmos. Você pode folhear as Escrituras do começo ao fim, no Novo Testamento. Você não vai ouvir uma única vez Jesus mencionando a palavra Deus. Ele diz, meu Pai, nosso Pai, no Pai Nosso, né? Refere sempre a esse ser inominável de Pai. Então ele não chama de Deus. Você vê que é uma invenção do homem. Então, todos os mestres que cristificam recebem o nome do seu mestre interno e sabe o nome de seu pai, que é o nome da sua mônada. Por exemplo, nós temos Samael ao Beor, então Samael é o nome da mônada. E Jesus quisera preservar o nome de seu pai, de Deus, não colocou em nenhum momento para toda a humanidade o nome de seu pai, que tem um nome, porém ele ou guarneceu, né? Incógnito, permaneceu incógnito, que ele não ousou revelar para ninguém. Então, daí a gente compreende como é que as coisas vão acontecendo, como é que o homem faz as coisas, né? Até por uma necessidade de pessoalização, né? Da divindade. A outra coisa também dura para o pessoal das religiões é a forma divina, né? A forma de Deus. A maioria das religiões acredita num Deus a imagem e semelhança do nosso corpo físico. Então, um Deus antropomórfico, que tem uma forma, né? Morfo quer dizer forma. E na realidade Deus não é isto, né? O pessoal pensa Deus como um homem barbudo, a nossa imagem e semelhança. Quando ele diz a imagem e semelhança, ele quer dizer que a nossa mônada, é uma partícula divina que tem as mesmas propriedades de Deus, ou seja, Deus é a fogueira universal, super espiritual, que habita lá o absoluto. No instante inicial do Mahabharata, aquela fogueira se divide em chispa e cada chispinha desta é um pedacinho de Deus que está dentro da gente, que é a nossa mônada. Então esta chispinha, né, que é a nossa mônada, é a imagem e semelhança daquela fogueira universal, traz os mesmos elementos, as mesmas propriedades. Semelhantemente, uma gota de água que sai do oceano, se a gente pegar para examinar ao microscópio, né, no laboratório, essa gota vai ter, extrair dela uma molécula, a molécula vai ter a mesma propriedade do conjunto do restante das moléculas que ficaram lá no oceano. Ela vai ser composta de H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, vai ter o mesmo pH e assim por diante, né? Então, a gota é a imagem semelhante do seu pai, que é o oceano. Então, acho que dá para a gente entender
por aí. Então não tem uma forma, porque uma mônada é super espiritual. Quando a gente diz a fogueira universal, a gente pensa no fogo físico, mas esta fogueira é espiritual, vai muito além do fogo físico, de onde saiu a chispa, que é a mônada. Então cada mônada desta, individualizada, tem um nome, é o nosso Pai, que um dia, se nós fizermos a nossa iniciação, vamos descobrir qual o nome do nosso Pai. O pessoal da época de Samael tinha sorte, porque ele dizia: olha, fulano, o nome do seu pai interno é este e aquilo, né? Então isso serviu foi mal para o movimento, porque muitos deles, sabendo o nome do seu pai, se intitularam mestres e caíram no fanatismo, na mitomania, com exceção do venerável mestre Rabulu. Então, esta forma, Deus pode assumir a forma que Ele quiser, inclusive a física, né? Dependendo da necessidade. Ver quando as santas aparecem, como foi o caso da Nossa Senhora de Medjugorje, na Polônia, caso da Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, assume uma forma, a energia se formaliza. Então ele pode assumir várias formas nas 7 dimensões do cosmos, 7 formas. Mas a forma mais elevada de Deus, como nos ensina o venerável mestre Samael, é a não forma. E isto é extremamente desconcertante para todos nós. Então, quando nós formos orar, tem muitas formas de oração, de orações, mas a mais elevada é esta da não forma, ou seja, a verdadeira oração é orar por nada, não pedir nada, né? É calar-se, é silenciar-se. Entra no teu quarto, né? Fecha a porta e ora para seu Pai que está em segredo, e em segredo Ele vos atenderá. Isto é meditação, é esvaziar-se a mente de todas as formas, de todo pensamento, etc, etc. Bom, então, com a outra coisa interessante, se Deus não tem um nome, né, se Ele não tem uma forma, Ele estaria num determinado lugar. Então nós temos na física a lei da impenetrabilidade, que diz que um corpo não pode estar em 2 ou mais lugares no espaço ao mesmo tempo. E Deus é o contrário. É impossível, né, absolutamente impossível, de Deus estar em um só lugar num determinado tempo. Então, o que é possível? É possível, e Ele está em todos os lugares num determinado tempo. Ele está em tudo. Então é a lei da onipresença, ou seja, Deus está em tudo, né? Ele é onipresente, Ele está em todos os átomos do cosmos. O universo relativo é seu corpo físico, o universo absoluto é sua alma. Então Ele é o todo, Ele é o tudo. Então, como diz as igrejas, né, que Deus está aqui na minha igreja, na A, então o conceito errôneo, ou está ali na B, não está na C. Não, Deus está na A, está na B, está em todos os lugares. Deus não está lá em cima no céu, tão distante, né? O céu está aqui dentro de nós, então Ele está lá, mas está aqui também. Então, é baseado neste conceito, né? O homem tentou construir, que é o título da nossa aula de hoje, né? Um templo para que Deus morasse nele. Veja só o absurdo que tentaram fazer e fizeram. Começou tudo com a Arca da Aliança. Então a palavra arca significa arcano. Aí estava encerrado o segredo do arcano para nós que estamos fazendo o curso da Bíblia, né? Então essa arca, ela era móvel, para onde os judeus, que eram nômades, eles levavam a arca. E
Com o advento dos 10 mandamentos, Moisés recebe a tábua com os 10 mandamentos. Então ele coloca dentro dessa arca. Também dentro da arca coloca-se o bastão de Araão. E vão colocar ali também, né, os 10 mandamentos, a arca, o bastão de Araão, né? Todos são coisas que simbolizam a sexualidade, né? O bastão representa o falo, né? A arca representa o iônio. Então essa arca, com todo esse significado, esse arcano, também vão colocar nela, dentro dessa arca, né, 3 coisas: o vaso, né, lá do alabastro, o vaso lá da sarça ardente do Moisés, né? Então tudo também significado de arcano. E essa arca, então, finalizando, ela no seu movimento vai para aqui, vai para ali. E um dia o rei Davi, já muito rico no seu palácio, ele imaginou: bem, se eu que sou um ser humano tenho uma morada, por que que Deus não tem? Então eu vou construir uma morada para ele. Então ele teve essa ideia, armou-se o projeto e começou a agir no sentido de executar esse projeto. Vai chegar a um determinado ponto que ele vai executar o projeto, mas não consegue sair do papel. E aí se diz que foi porque ele teve muitas mulheres, ou porque teve muita guerra no seu reinado. Então cabe ao seu filho Salomão pegar o projeto do pai e desenvolver, executar. Então Salomão acaba construindo, mas antes dele construir, aparece o anjo e diz para ele: Salomão, tu queres construir realmente o templo? Ele diz: sim. Então eu vos advirto, né, disse o anjo, que o Altíssimo não habita em templos construídos por mãos de homens. Mesmo diante dessa represália, ele insiste na construção, mas aí as escrituras vão mostrar nos seus versículos que esta construção do templo de Salomão não se ouvia nenhum batido de martelo, nem de foice, nem de ferramenta nenhuma. E as outras igrejas, as outras religiões dizem, né, justificam essa construção, dizendo que naquela época já existia construção pré-fabricada. Imagina para vocês o absurdo: mesmo que fosse pré-fabricada, para montar teria que ter a batida das ferramentas. Então foi assim que se construiu o primeiro templo. Na realidade, esse templo é simbólico. A maçonaria conhece, né, o segredo desse templo. O templo de Salomão, na realidade Salomão é o sol, né, o Cristo, e o templo então é o corpo físico. E aí vai, ao longo da história, tendo vários templos. Hoje tem templos para todo lado, com objetivos comerciais, mercadológicos, e as religiões constroem templos e mais templos. Ninguém de nós é contra essa construção, mas sim a finalidade que se dá a eles, né? Engana-se os seus adeptos. Se construir um templo, uma igreja para o sossego, né, para o conforto dos seus adeptos, tudo bem. O problema é construir um templo e enganar as pessoas dizendo que Deus se manifesta ali. Não, pelo contrário, Deus, Jesus, não escolheram esse lugar para se manifestar. Jesus ia para as montanhas, para os rios, para os mares, e Deus, quando apareceu para Moisés, foi no monte ou em outras dimensões, e nunca dentro de um local desse. E se tiver que aparecer hoje em dia, Jesus voltar, não voltaria em nenhum destes templos, né, das 60 mil religiões, mas uma vez ele voltaria no mato ou em um outro lugar. Então foi assim que aconteceu, né? Os templos, a história dele, no decorrer do tempo.
depois vocês devem ler o texto, que tem muito mais detalhes. E aqui fizemos então a nossa sintetização. Se houver algumas perguntas, nós vamos responder na sequência. Como tem aqui a daquela que diz: professor, vou fazer uma pergunta, não sei se está coerente com o tema. Aqui abriu um centro budista com placas de tara vermelha. O que é isto? Então, o que é ali eu também não sei, né? Eu não conheço esses templos budistas, conheço um pouco da doutrina budista, mas a palavra tara vermelho, o que seria? Seria uma figura? Então, devemos pesquisar. Então, tem uma pergunta também, professor, o Pedro. Alô, professor, Sim. Eu deixei o link aí para Kelly se aprofundar Tá certo. na tara vermelha, né? E tem uma pergunta, né? A respeito desse tema. Qual que seria a explicação, esotericamente falando, dos templos, seja da Igreja Católica ou da Igreja Universal ou da Igreja Mundial, em que ocorrem milagres, né? Muitas vezes também eu já vi pela televisão, por exemplo, Canção Nova, em que os padres eles oram, né? Por ali falam, você que tem o seu filho drogado, por exemplo, é um exemplo, né? Tem o seu filho drogado, está sendo curado agora. Você que tem um câncer, o Senhor está curando você agora, né? Outros milagres também que a gente vê aí na televisão, nas igrejas evangélicas, né? E também outros milagres católicos, né? A aparição de Nossa Senhora, que a gente já ouviu falar, a imagem da Nossa Senhora que acho que chora sangue, né? Outra coisa também, um caso que eu já ouvi, não sei se é verídico, de uma escrava que coloca a hóstia, né? A comunhão na boca, e essa hóstia vira sangue. Se eu não me engano, uma pessoa que não acreditava e coloca essa hóstia na boca, essa hóstia vira sangue. Aí eu gostaria de saber assim, se isso seria uma intervenção da Loja Negra para iludir ainda mais as pessoas que não acreditam nesses estudos esotéricos, né? Eu gostaria de saber qual a explicação disso. Então, esotericamente, Pedro, o que nós temos é o seguinte: essas religiões, hoje está muito em moda, né? As curas, os milagres, exatamente nos moldes da Loja Negra. Tudo ao contrário de que fizera Jesus Cristo. Jesus, quando fazia os seus milagres, ele não fazia por si, mas sim obedecendo à vontade do Pai. Então ele chamava a pessoa a ser curada e ordenava a ela que fizesse algumas coisas para que não saísse gratuitamente. Então, depois de curada, ele dizia: ó, então você vai lá, toca o lodo, passa a mão na água, passa no rosto, no caso do cego, né, passa nos olhos. E depois de curado, então ele estabelecia o pacto com aquela pessoa que fora curada, dizendo: vais, né, em frente, não peques mais e não conte para ninguém. Então era para manter no anonimato, porque na realidade fora curada pelo seu pai, é uma coisa em segredo. Hoje, quando as igrejas costumam curar, né, mostrar a televisão, a imagem, dizer exatamente ao contrário do Cristo, né? Então atende
um apelo da Loja Negra. Eles querem publicidade, querem propaganda, né, daquele ato dito milagroso para aumentar a sua expressão de força, né, para aumentar o seu poder. Mas, por outro lado, nenhuma dessas 60 mil religiões e nenhum desses templos são falsos também, porque Jesus diz: onde tiver 2 ou mais pessoas, né, reunidas em meu nome, lá também estarei. Então, nesse instante, as igrejas e as pessoas honestas, né, sinceras, estão ali reunidas com propósito divino. Então, certamente Deus está ali. Mas também não precisaria estar ali. Eu não disse 2 ou 3 pessoas estarem reunidas na igreja ou no templo. Ele disse em qualquer lugar, né? Então, veja só como as pessoas são dadas ao engano por falta de retrospecção. Então, por isso que os primeiros cristãos, que foram os gnósticos, né, receberam toda a perseguição da Igreja Católica, porque eram livres e não queriam comandante, né, não precisava de ninguém para comandar, para dizer o que era preciso fazer, porque ele sabia que cada um tinha uma pequena pedaço de Deus dentro de si, que é a partícula divina, que era a mônada. E finalizando a sua pergunta, nesta cura, então, há um ato de fé da pessoa que está ali para ser curada, e a manifestação divina, que tem 2 ou 3 mais reunidos em nome do Cristo, né? E então esta fé, né, cura a pessoa, consubstancializa, né? Não precisa ser na igreja, nem no templo, em lugar nenhum. Tem havido curas, né, em todas as igrejas, em todos os templos, na macumba, no terreiro de Candomblé, no Saravá, em todo local tem milagre, né? Então é por esta propriedade divina de a coisa acontecer em qualquer lugar, mediante a fé. Certo, entendi. Agora só mais uma pergunta. A gente sabe que os mestres realizaram os milagres pelo poder do Cristo, né? E no caso, esses padres que conseguem ver, conseguem ter essas visões que falam pela televisão, né? Eles fazem isso através de uma energia da Loja Negra, como seria uma energia satânica, porque tem a energia da Loja Branca, né, que é a energia crística, e a energia da Loja Negra, né? Eu gostaria de saber se tem alguma coisa desse tipo aí. Bom, depende do que eles estão vendo, né? Porque se está vendo alguma coisa, já está equivocado, que a gente acabou de ver agora, que a parte mais elevada de Deus é invisível. Então, quando a pessoa diz que viu Deus, ouviu isso, daquilo, já está no mundo, no relativo, ou pelo menos está vendo uma imagem, né? É fruto da sua imaginação. A gente já teve essa conferência. Imaginação quer dizer imagem em ação. Certo. E no absoluto não entra nem uma imagem, nem uma forma, nem nada. Certo, eu acho que eu não expressei direito minha pergunta. No caso dos padres que conseguem ver, você está sendo curado disso, que falam pela televisão, aquelas missas pela TV, você está está deixando as drogas de lado, você está sendo curada de câncer, você está sendo curada da dor na coluna que você tem, Jesus está curando. Eu gostaria de saber se eles realmente viam isso ou se seria imaginação simplesmente. Não, a clarividência é uma propriedade de todo ser humano, não é só do gnóstico, né? Qualquer pessoa pode ter a visão, clarividentemente, né? E essa é uma faculdade pertencente ao ser humano. Então pode ser que estejam vendo mesmo, né? Mas não precisava anunciar, né? Então é associado à magia negra.
O verdadeiro verdade. clarividente é aquele que não anuncia o que vê. Só uma pequena reflexão. É possível que eles façam um trabalho de morte, né, ao modo deles, os padres, né? Eu não sei, né? Que eles ficam ali enclausurados, né, naqueles mosteiros, mas é possível que eles façam algum tipo de trabalho assim e chegam a ganhar, e é possível que cheguem a ganhar algum percentual de poderes, né, alguma clarividência, não sei. Bem, em todas as religiões há os bons e há os ruins. Hoje a maioria dos padres são fornicários, pedófilos, Verdade, são gays, são isso, são aquilo, né? Então eles têm uma energia totalmente contrária ao Espírito Santo. Mas em tudo isto há exceção, é né? verdade. Agora os poderes, quem quer adquirir poder é o diabo, né? Quem quer se cristificar tem que abrir mão de poder. Perfeito. Tá? Entendido, professor. Muito bom. Então, Obrigado. pessoal, muito obrigado a todos, né? Vamos ver aqui, tem uma última pergunta aqui do Márcio, né? Deixa eu ver, o professor, obrigado. O Claudio está dizendo obrigado pelo ensinamento. Maurício, boa noite, paz reverencial, amigos. Então, o Márcio está dizendo, hoje eu ouvi falar no Venerável Mestre Samael, fiz algumas reuniões de cura e tudo é bem diferente do que se vê por aqui. Por muitas doenças, acontecimento de cada karma, etc. Não, o Venerável Mestre Samael, ele curava muita gente, ele teve que mudar da Colômbia para o México exatamente por ter sido, por estar curando gente na Colômbia, né? Então foi denunciado e o sistema quis pegá-lo e ele foi embora para o México naquela época. Então é totalmente diferente, né? Qualquer um de nós também pode curar qualquer pessoa, não a gente que cura, mas ser o instrumento, né? Na mão do verdadeiro curador, que é Deus, né? A gente, se tiver fé, coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa e se expressa, se coloca como instrumento para que o Pai realiza o seu poder, se for da vontade dele. Tá? Então, a loja branca tudo submete à vontade do Pai. E esses curadores aí de todas essas igrejas não dizem a vontade deles, porque eles dizem, eu determino, sai demônio, eu faço isso, faço aquilo. Então é loja negra. Muito obrigado a todos, muito boa noite a todos, até a nossa próxima reunião amanhã, com o tema de número 80, se não voltar à nossa sala de conferência, mas eu acho que ela está pintando por aí. Obrigado, paz reverencial.